Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é ciência e historicidade. A ciência é atualmente o tipo de conhecimento mais valorizado no mundo. Do seu avanço depende o progresso da tecnologia e da inovação. E as três constituem a base do desenvolvimento atual. Na Grécia Antiga, a filosofia foi o conhecimento mais importante. Na Idade Média, o domínio era da teologia. Mas, do início da modernidade para cá, o predomínio da ciência continua incontestável. Neste programa, vamos explorar a relação entre ciência, história e historicidade. E o nosso convidado é o professor Condé, professor da Universidade Federal, formado em filosofia, professor de história, e que acaba de lançar um livro que chama O Papel da História, o Problema da Historicidade da Ciência. Professor, bem-vindo. Qual o propósito do livro, professor? Obrigado. O propósito é um pouco esse, né? Discutir o papel da ciência, né? E mais do que o papel da ciência, mostrar que a ciência também é um produto cultural. A ciência também é um produto histórico, né? Como nós, né? Como nós. Perfeito. Feita por homens e mulheres, né? Inseridos num tempo, né? E num espaço. Perfeito, né? Como o livro está organizado internamente? Esse livro, ele discute um pouco a historiografia da ciência, né? O que é a historiografia da ciência? São as diferentes formas, os diferentes modos pelos quais os historiadores se apropriaram, escreveram sobre a história, sobre a ciência, né? Então, nesse sentido, ele acompanha um pouco essa historiografia clássica ao longo do século XX, né? Essa ideia de que a ciência deve ser historiada é uma ideia mais antiga, mas, sobretudo, a partir dos anos 30, a gente começou a ter isso ser feito de forma mais profissional. Ser um tema da historiografia, não é isso? Ser um tema de historiadores dedicados a tentar entender o que é a ciência, né? Por que ela é importante, quais são os impactos que ela acarreta, de onde que ela veio, por que ela se formou. Então, nesse sentido, isso passou a ser feito de forma mais sistemática a partir dos anos 30. Então, por isso que o livro começa estudando esse período, quer dizer, a partir dos anos 30, qual é a ideia de história da ciência que se tinha nos anos 30 e vai desenvolvendo isso ao longo do século XX. Perfeito. Com que fontes o livro foi escrito, professor? Então, basicamente, a partir dessa historiografia clássica da ciência, né? Embora essa historiografia tenha crescido enormemente, nós temos alguns autores que são autores que foram chaves, basilares, que foram autores clássicos dessa historiografia. Então, eu procurei me ater a esses autores, embora exista uma fonte bibliográfica secundária, sobretudo falando desses autores, eu procurei ir direto à fonte desses autores, um pouco tentar dar voz a esses autores para a gente entender o que eles estavam proporcionando, né, de entendimento da ciência, entendimento histórico da ciência. Eu vi pela leitura que o senhor trabalha muito fontes publicadas no exterior, em língua inglesa, em língua francesa, e em outras línguas também. Então, é um livro bem atualizado do ponto de vista das fontes. É isso mesmo? Eu procurei me ater aos autores, né, aos seus textos originais, né, e então, nesse sentido, com o mesmo princípio, né, de ir à fonte, de tentar entender o que esses autores estavam dizendo. E o que eu acho interessante é que são autores de lugares diferentes, né? Então, são de países diferentes, não necessariamente, embora haja uma conexão entre eles, né? Conexão temática. Temática, às vezes um cita o outro, né? Lá na frente, um lá de trás é retomado. Então, embora haja uma espécie de rede, né, que conecta esses autores,
eles, de alguma maneira, têm uma singularidade. E essa singularidade, o lugar de onde eles falaram, o contexto, o país, a língua, né? Então eu procurei, por um lado, ao mesmo tempo conectando, mas ao mesmo tempo respeitando essa singularidade. Aí eu acho que a questão da língua, do texto, é interessante. Interessante, né? Ciência é descoberta ou invenção, professor? Essa é uma polêmica, né? Quer dizer, a gente quando faz matemática, a gente descobre os entes matemáticos ou a gente inventa os entes matemáticos, né? A concepção mais tradicional entendia que era uma descoberta, né? Sim. A gente descobre o ente matemático. E um dos autores, eu termino o livro falando dele, que é o Wittgenstein, que é um filósofo austríaco, né? Ele escreve especificamente sobre a matemática, ele escreve um livro chamado Observações sobre os Fundamentos da Matemática, em que ele tenta mostrar que é uma invenção. Claro. Então, o matemático, ele não descobre, ele inventa coisas. Né? Os números foram inventados, os cálculos também, não é isso? Também, quer dizer. E como explicar o surgimento da ciência pela teoria do internalismo? Mas antes disso, como relacionar ciência e verdade, professor? Esse é um conceito, de certa forma, mais tradicional, né? Quer dizer, a verdade. Quanto mais para trás a gente analisa, mais o conceito de verdade aparece. Né? Mas mais contemporaneamente, a gente vai trabalhar com a ideia de consenso, de acordo, né? Porque a verdade dentro daquele contexto, né? Sim. Então, como se diz, né? A verdade é filha do tempo. Filha do tempo. E também o tipo de conhecimento que mais trabalha com a verdade é a religião e não é propriamente aí uma questão ciência dogmática, né? Mas, de certa forma, a ciência, ela destitui, na modernidade, ela destitui a religião, né? De foco, né, de lugar público, as razões públicas, né, são referenciadas na religião e de repente elas passam a ser na ciência. Então Sim. Há uma troca, né? A religião vai para o privado, né? O cientista pode ser fiel, pode ter fé, porém na esfera pública o que conta é uma racionalidade de natureza diferente, não mais a religiosa, mas a científica, né? Nesse sentido, quer dizer, nós temos a credibilidade da ciência, mas ter certeza daquilo que se descobre, porque o conhecimento científico está sempre se renovando, né? O que é certeza hoje não é necessariamente amanhã. Isso, ele não é um conhecimento dogmático, né? Mas, de alguma maneira, a ciência também estabelece os seus dogmas, né? Então, nesse sentido, quando ela ocupa esse lugar de uma certeza maior, que era da religião, ela também vai criar mecanismos de permanecer nessa situação. Sobretudo o iluminismo, né, criou muito essa ideia que a gente tem até hoje. A gente tem, por exemplo, a gente entra num avião e sabe que não vai cair, às vezes cai, mas a ideia, né, é de que ele não vai cair. Por quê? Porque isso é científico. Claro. A gente entra num centro cirúrgico, faz uma cirurgia, né, as pessoas trocam de coração, não sei lá. Por que a gente tem essa crença, né, de que a ciência é científico, vai nos salvar, né? Então, de onde que vem essa crença? Essa é uma crença muito do iluminismo. Quer dizer, a ciência é o produto de em torno do século XVII, mas o iluminismo é que trouxe essa, vamos chamar assim, entre aspas, uma certa ideologia do que é a ciência. A ciência como possibilidade de salvar a humanidade. Sim, crença ou aposta na ciência, professor? As duas coisas, né? Porque a crença, no sentido científico, ela é uma aposta, né? E tanto é que o cientista está disposto a trocar essa crença quando ele consegue um resultado melhor. Sim. Então, nesse sentido, não é um dogma. Claro. Né? Se você quiser trocar o seu dogma, foi embora a sua religião. Então, a ciência tem essa diferença. Então, de certa maneira, é uma aposta. Né? Isso foi muito importante, a gente comportar a partir dessa perspectiva que o iluminismo estabeleceu é muito importante. Embora a gente tenha que ser críticos também com relação ao que a ciência está oferecendo. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar algumas teorias explicativas do desenvolvimento da ciência na perspectiva da historicidade. Falaremos do internalismo e do externalismo, duas visões de como a ciência se desenvolveu. Um instante só, voltaremos já.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando ciência e historicidade. No primeiro bloco, a gente deu mais ênfase à relação entre ciência, história e historicidade. E como, digamos, a própria ciência, como nós, é também produto do seu tempo. Mas, além disso, ela também é afirmativa de uma lógica e de uma linguagem específica que se diferencia da religião, da arte, da filosofia e de outras linguagens, né? Já deixamos no ar o que iríamos abordar nesse segundo bloco, que são duas teorias que explicam a historicidade da ciência. De um lado, o internalismo e depois o externalismo. Começamos pelo internalismo só para dar uma ideia geral ao nosso telespectador que nos prestigia. Tá, mas primeiro vamos pensar assim, o que é historicidade? Bom, que a ciência tem uma história é relativamente simples de entender, quer dizer, né, ela foi criada, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma história. A ideia de historicidade é que essa história que a ciência tem, ela influencia no desenvolvimento dela. Claro. Então, quer dizer, dependendo como a história dela se desenvolve, ela pode ter um resultado ou outro resultado. Sim, né? sim. Então, afirmar essa ideia de historicidade implica em aceitar, de alguma forma, coisas que os primeiros teóricos não aceitavam. Quer dizer, não aceitavam. Então, a ideia de internalismo é a ideia de que a ciência ela se desenvolve independente desses outros fatores históricos, sejam eles sociais, tecnológicos, culturais. Então, uma ideia científica, ela emerge, de certa maneira, por si só, ou conectada a outras ideias científicas, e isso independe de fenômenos sociais, de fenômenos históricos, né? Isso é dinâmica interna. Isso é dinâmica interna, isso seria o internalismo. Sim. O externalismo? O externalismo começa a entender de que talvez esses fatores sociais, econômicos e políticos, eles não sejam tão... eles têm uma importância, um peso muito maior. Eles não são apenas coadjuvantes, mas eles estariam intrinsecamente ligados àquilo que é a ciência. Então, a ciência não é só um conhecimento abstrato, mas é um conhecimento encarnado dentro de um processo social. Sim. Isso nos faz pensar que quando a filosofia surgiu na Grécia, ela incorporava a filosofia, a ciência e as artes. Não é verdade? É verdade. Por que a ciência depois vai só surgir na modernidade? São fatores também sociais que explicam isso, tanto da dinâmica interna quanto da dinâmica externa. Seria isso mesmo, professor? O que é interessante é o seguinte, os gregos, eles separavam o que nós unimos, ao contrário. Por exemplo, para eles, técnica e ciência eram coisas absolutamente separadas. Então, a tecne era saber fazer uma mesa, por exemplo, mas não era entender a estrutura do universo, que era a episteme. E essa coisa, uma não tinha a ver com a outra. Perfeito. Na modernidade, essas coisas se conectam. Claro. Então, o que é a ciência para a gente? É a técnica, a tecnologia, aliada à ciência. Então, o que os gregos separavam, a modernidade vai juntar. Sim. Agora, o que é interessante é que o que os gregos Mas a juntavam... junção não confunde, né? As duas dimensões. Não confunde. Mas o que é interessante é que o que a gente separa, os gregos juntavam, que é a tecne. Por exemplo, a palavra tecne em grego, ela foi traduzida para o latim com a palavra ars, arte. Né? Só que para a gente, arte não tem nada a ver com técnica. Então a gente separou, porque a tecne era ao mesmo tempo arte e técnica. Para a gente, arte é uma coisa que... Às vezes a gente até critica um artista dizendo que ele é muito tecnicista. Né? Ele tem muita técnica, mas falta um quê de artístico. O grego jamais ia pensar assim, porque ele não faz essa distinção. O que é tecne, ao mesmo tempo é arte. Então a gente acaba separando o que eles juntavam e juntando o que eles separavam. A gente juntou técnica com ciência, né? E a gente separou arte de técnica.
Basicamente, isso vai fazer uma concepção de ciência diferente. Seria essa diferença que explica a diferença entre ciência, filosofia e artes ainda hoje, professor? Ou essa diferença ela tem outra dimensão? Não, eu acho que isso explica essa diferença. Então, nesse sentido, a separação entre ciência, filosofia e arte, ela é uma separação que foi construída historicamente, claro. Né? Então, se na Grécia isso estava tudo um pouco misturado, né? A gente precisou, como eu disse, separar e juntar, né? Fazer uma combinação diferente para que a ciência na modernidade ela tivesse uma outra funcionalidade. Então, por exemplo, na Grécia a ciência não tinha um aspecto econômico, político, né? Então era uma especulação, né? Abstrata, de contemplar a natureza, tentar entender as leis do universo, mas sem uma aplicação imediata. Sim. A partir da modernidade muda completamente. Quer dizer, saber é poder. É a frase do Bacon. Quem tem conhecimento, que conhecimento científico e tecnológico, tem poder, que poder? Político e econômico. Então existe uma conexão entre ciência e economia, por exemplo, ciência e política. Né? Então o que da Grécia não. Então é outra, novamente, a gente junta coisas que eles separavam. Então, na verdade, arte, técnica, ciência, os gregos já tinham pensado isso. Assim como a ideia de democracia, né? A gente está tentando perseguir isso, né? Os gregos inventaram. Da mesma forma, eles inventaram essas ideias de ciência, de técnica, de arte, só que a gente faz um rearranjo disso. E dependendo desse rearranjo, a gente vai ter resultados diferentes. Olhando a evolução da ciência no mundo, é revolução ou é mutação? O conceito de revolução, ele sai da própria ciência, especificamente do livro, né, do Copérnico, né, Revolução das órbitas, dos corpos celestes, né, porque o planeta, quando faz a volta ao Sol, ele está fazendo uma revolução. Esse conceito sai da esfera da ciência e vai para a política. Na política, ele é transformado, porque o que é revolução é a destituição do antigo regime. Claro. Né? Então, a revolução é cortar as cabeças mesmo, é uma mudança drástica. Sim. Depois esse conceito volta para a ciência, modificado pela política. Né? Então, na ciência, ele passa a ter essa ideia de ser um conceito. O que é revolução? O Alexandre Koiré, que é um historiador franco-russo, ele trabalha esse conceito de que a ciência moderna emergiu como um processo revolucionário, que seria radicalmente diferente vamos dizer assim, do conhecimento grego, né? Esses rearranjos que eu estou falando, né? Então, na modernidade, houve um rearranjo tão diferente que ele chamou isso de revolução. Depois, essa ideia de revolução científica foi perpetuada pelo Thomas Kuhn, né? No livro dele, A Estrutura das Revoluções Científicas. Então, a gente sempre teve essa ideia de que o avanço do conhecimento, ele é revolucionário. Sim. Só que existiram outros autores, notadamente um autor chamado Ludwig Fleck, que ele entende que a ciência, essas transformações nem sempre são tão radicais. Sempre existem continuidades. As coisas mudam, mas não muda tudo ao mesmo tempo. E essas continuidades, elas são importantes. Então, ele classificou isso como uma mutação. Né? Perfeito. Nós voltaremos a explorar um pouco mais, no terceiro bloco, a ideia de mutação, né? Já que, digamos, a revolução está um pouco fora de moda, não é isso, professor? Tá um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema ciência e historicidade. No segundo bloco, nós demos bastante ênfase ao internalismo e ao externalismo, duas teorias explicativas sobre a evolução da ciência e que explica também a sua historicidade ao longo do tempo, desde a criação da filosofia na Grécia e do desenvolvimento da ciência com a modernidade. Encerramos o bloco explorando um pouco revoluções científicas ou mutações científicas, né? Quando se pensa mutações científicas, está se trabalhando
o desenvolvimento da ciência relacionado à teoria evolutiva. É isso mesmo, professor? É isso. De certa forma, a história da ciência, ela vai buscar modelos em outras ciências, né? Então, o modelo da história da ciência, das primeiras historiadores que começaram a fazer história da ciência sistematicamente, foi o modelo da física. De certa forma, é um pouco natural, porque a física foi modelo para muita coisa. Claro. Uma espécie de física social para pensar a sociologia, por exemplo, né? Então, na história da ciência não foi diferente. Então, se buscou muito nesse modelo da física. A própria ideia de revolução, de alguma forma, está associada a essa tradição, mas a gente passou a ter uma outra tradição, que buscava referência, não na física, mas na biologia. Pois é. Né? Então, essa ideia de mutação é tentar entender o fenômeno histórico não com uma referência da física, mas com a referência da biologia. O modelo da física ainda domina as ciências, tanto as ciências hard quanto as ciências soft? Domina, mas a gente tem que ter um entendimento de que a própria ideia do que é física hoje, ela se modificou bastante. Então, ao longo do século XX, né, a gente... Sobretudo com Einstein, né? Com Einstein, com a mecânica quântica, mesmo com a termodinâmica, né? Então, essas ciências, de alguma maneira, elas tiveram que mudar o quadro de referência de entendimento das coisas, né? Então, a própria ideia de que a gente está falando de verdade, de certeza, de objetividade, hoje, né, a física vai redimensionar isso, né? Mas, com certeza, ainda é uma ciência importante. Embora, né, a referência da biologia, né, tanto para a história quanto para a filosofia, passaram a ser muito importantes também. Né? Perfeito. Como pensar, por exemplo, as ciências humanas aplicadas, professor? Nesse contexto da evolução da ciência, onde talvez aí a presença da história e da historicidade seja muito maior do que propriamente nas ciências físicas. Seria isso? Sim e não. Quer dizer, as ciências físicas também são feitas por homens e mulheres situados do tempo, né? Então, claro, seria, desse aspecto, seria a mesma coisa. A gente tem que entender que quando as ciências humanas foram criadas, sobretudo as ciências sociais aplicadas, elas atendem certas necessidades, né, de uma sociedade, de um contexto. Então, sobretudo na segunda metade do século XIX, a psicologia, a sociologia, a partir do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, essas ciências atendiam uma demanda de uma sociedade que se tornava cada vez mais urbana. E a metodologia inicialmente foi seguida das ciências naturais, sobretudo da física. Então, de alguma maneira, as ciências humanas atendiam um certo propósito com uma certa metodologia lá. Hoje é um pouco diferente, quer dizer, a própria ciências humanas encontraram uma maneira de buscar a sua autonomia, o seu modo de ser, mas elas ainda, de alguma maneira, precisam de atender uma demanda da sociedade, né? Se eu for pensar, por exemplo, o que é a sociedade no século XIX, eu vou ter uma visão marxista, por exemplo, totalizante, do tipo, né, proletário do mundo inteiro, univos, né? Com coisa que aquela sociedade tivesse uma grande massa de proletariado. Só que a gente sabe que nas sociedades complexas não se dá dessa maneira. Então, a lógica que está por trás do entendimento de uma sociedade complexa, ela tem que ser uma outra lógica. Então, a sociologia hoje, nós temos, por exemplo, o Luhmann, né, Niklas Luhmann, que é um sociólogo alemão, que trabalha com essa ideia, né, de auto-organização dos sistemas sociais. Então, nesse sentido, o que eu estou tentando enfatizar é o seguinte, duas coisas. Primeiro, que as ciências humanas ou as ciências sociais aplicadas, elas atendem uma demanda da sociedade. E como que elas fazem isso? Com um ferramental teórico, metodológico disponível em cada época. Né? Falando, como a ciência é pensada pela teoria da complexidade? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, a gente tinha uma ideia clássica, né, de uma ciência que tem fundamentos últimos, né, e, sobretudo, na passagem do século XIX para o século XX, a gente vive uma espécie de crise de racionalidade, em que os parâmetros tradicionais eles estão todos questionados.
e aos poucos eles vão sendo trocados, né? Então é como pensar, a física da classe, a mecânica clássica newtoniana, não é que ela é trocada ou substituída, ela é ampliada por uma outra explicação, por outros fenômenos, né, que a física clássica não conseguia explicar, a gente teve que inventar relatividade, mecânica quântica, etc. e tal. Então essas ciências, né, elas buscaram uma racionalidade diferente para entender certos fenômenos. E essa racionalidade, ela vai chegar na ideia de complexidade. Então, se a gente tinha aquela ideia de que tem um fundamento útil que garante toda a certeza, a gente vai trocar isso. Então, a gente não vai falar de um fundamento, nós vamos falar de vários fundamentos. Então, nós vamos falar de um sistema de referência, né? Nós vamos falar em que existe um tipo de racionalidade complexa, né, que é diferente de um modelo linear, de uma racionalidade clássica tradicional. Então, essa racionalidade da complexidade significa basicamente lidar com um fenômeno com múltiplas variáveis, né, interagindo muitas vezes de forma relativamente autônoma. Perfeito. Pensando nessa teoria da complexidade e vindo para a crise brasileira, podemos pensar que o Brasil seja maior do que suas crises? Ou como, pela teoria da complexidade, inclusive explicar as nossas crises? Bom, primeiro, como brasileiro, eu acredito que o Brasil é muito maior que as nossas crises, né? Não vamos superar todos os problemas. O Brasil é um país grande, né? Apesar de ter problemas políticos, né? Uma má distribuição de renda, essas coisas todas, mas eu acho que o Brasil é um país complexo. Então, nesse sentido, até mesmo para aplicar essas teorias sociológicas de complexidade, eu acho que o Brasil é um prato cheio, né? Claro, é um país bastante complexo no sentido de que são cenários muito variados, né? E eu acho que, nesse sentido, ele não só é importante de ser estudado nesse sentido, mas eu acho que a gente tem uma força, né, que vai, de alguma forma, superar todas as dificuldades. Ok. Sou otimista. Sim, todos nós, né? E apostamos no futuro do nosso país. Usamos a ciência, usamos também o seu livro, né? Qual é o próximo livro, professor? O próximo livro é sobre a questão mais específica da linguagem. Né? Como que a linguagem estava presente, por exemplo, na construção da ciência. Como que um autor como Newton ou um autor como Lavoisier, ao construir modelos de ciência, a linguagem foi extremamente importante na construção desses modelos. Então, a minha próxima pesquisa é focada na importância da linguagem na construção do conhecimento científico. Ainda uma última pergunta. Por que no Brasil se valoriza pouco o livro? A CAPES, CNPq, FAPEMIG e outras agências de fomento. Uma das causas, um dos problemas disso é que os nossos alunos da graduação, praticamente em todas as disciplinas, estão lendo manuais estrangeiros. Nada contra os manuais estrangeiros, mas eu queria exatamente a valorização do professor brasileiro e do livro nacional. Na sua avaliação, por que isso é pouco valorizado, professor? Eu acho que é uma questão um pouco histórica, né? A ciência, sobre as chamadas ciências duras, elas não se fazem necessariamente pelo livro, né? Então, as chamadas memórias no século XIX, ou os artigos, ou os papers hoje, né? O receptáculo, quer dizer, eles vão parar em revistas, né? Que hoje são eletrônicas, inclusive. Então, nem o livro de papel, nem o artigo de papel a gente está tendo mais, porque o artigo é eletrônico e está na internet. Eu fico pensando como que um livro de ideias complexas caberia num artigo de 18 páginas, 20 páginas. Esse é o problema. Né? Esse tipo de lógica é uma lógica que dificulta muito a produção, né? Se a gente for nas humanidades, a tradição é do livro, né? Então são conhecimentos diferentes, né? Até aí tudo bem. O problema é que nós temos uma certa política científica que é pautada pelas ciências duras. Claro. Aí nesse sentido, quem trabalha, né, com o livro como base, né, vai ter mais dificuldade. E aí a teoria da complexidade tem que nos ajudar a mudar isso. Professor,
Meus cumprimentos pelo livro, muito bem escrito, Obrigado. muito bem pensado. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e prestigia, muito obrigado pelo seu prestígio e audiência. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.